Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do GFRACAN. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Eu agradeço de imediato a sua pessoa, o convite do GFRACAN, né, que nos permite estar reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, para mais uma noite de reflexões. Isso. Eu vou ler uma mensagem, pessoal, para a gente entrar em sintonia e começar, né, a nossa noite. Eu vou abrir na 213 do livrinho Minutos de Sabedoria. Mantenha-se calmo e sereno em qualquer circunstância. Quando qualquer aborrecimento o atingir, como primeiro remédio, procure conter seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não. Sente-se e esforce para ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá grande parte da sua serenidade. Mantenha-se calmo o mais possível e o problema se resolverá por si. Calma e tranquilidade é a chave de muita coisa, né? Parar um pouquinho, respirar, fazer uma oração, ajuda demais, né, gente? Hoje eu vou dar uma dica de um livrinho, pessoal, não sei se dá para ver, que é Meu Pequeno Evangelho, é da editora Boa Nova, da Turma da Mônica. É uma sugestão para as crianças, né? Para fazer o culto no lar com as crianças, é uma linguagem própria e que as crianças gostam, né? E curtem e já vão entrando no clima, né? No aprendizado da doutrina. Então fica essa dica, tá bom? Ótima dica. Não é? Que a gente então tenha uma boa noite. Eu vou fazer uma prece e passo a palavra a você, Marcos. Tá ótimo. Vamos fechar nossos olhos, nos conectar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso professor, a espiritualidade amiga, que nesse momento cada lar aqui representado ao vivo, ou que irá assistir em outro momento pelo YouTube, possa estar recebendo a luz divina. Que em cada lar o amor de Deus se faça presente nos corações, nas atitudes, nas palavras de cada um. Que o Marco seja iluminado para que possa trazer para nós palavras que vão nos ajudar a nos sentir bem, a nos fortalecer, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que Jesus veio aqui nos ensinar. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Marcos, eu vou só dar um recadinho, pessoal. Eu vou passar algumas informações sobre cursos da casa, Ótimo. sobre campanhas, né, ao longo da fala do Marcos, tá bom? Então, Marcos, eu vou sair, mas estou aqui, tá bom? Fique à vontade. Tá ótimo. Você vai compartilhar aí, né? Vou compartilhar aqui a tela, né? Certinho, né? Apareceu, né? Então, nós estamos dando sequência àquele estudo que nós estamos falando sobre a parte terceira do livro dos Espíritos, sobre as leis morais e as leis naturais, né? E hoje é o mês 9, né, setembro, então nós vamos falar da Lei de Igualdade, livro dos Espíritos, parte terceira, que é o capítulo 9. Né? Definição de igualdade, já que nós vamos falar sobre igualdade, a gente tem que ter uma ideia em primária do que é que nós vamos tratar, né? Qualidade de igual. Igualdade é aquela qualidade de igual. Né? Relação entre coisas ou pessoas iguais. Igualdade, aquela relação das pessoas iguais, né? Ou de coisas que são iguais. Correspondência perfeita entre as partes de um todo. As partes de um todo que são iguais é uma correspondência perfeita, ou seja, são iguais em todos os aspectos. Né? E organização social em que não há privilégio de classe. Esse seria o assunto que nós vamos aprofundar, especificamente sobre esse item 4, organização social em que não há privilégio de classe. Né? Essa é a lei de igualdade. A lei de igualdade ela está das questões 803 até a 824.
E a gente gosta de fazer aquele resumozinho, né, para depois a gente desenvolver essa ideia central aqui. Então, a lei de igualdade, né, pode ser definida como todos os seres têm as mesmas oportunidades para desenvolver-se. Né? Nós fomos criados com um determinismo divino, né, de nos tornarmos perfeitos, ou seja, nós somos uns seres perfectíveis. E todos nós, criaturas divinas, né, temos a mesma oportunidade para desenvolver. Né? Propriedades da lei. A primeira, todos os seres são criados iguais. Nós vamos ver isso. Né? Não tem diferença nenhuma. A lei vale igualmente para todos, sem privilégio, sem nada. Né? É como se diz aquele dito popular: pau que bate em Francisco, bate no Chico também. Bate no Chico, bate no Francisco. Ou seja, a lei ela não vê privilégios. Né? Ela é igual para todos. E todos os seres tendem para o mesmo fim, que é a nossa perfeição intelecto-moral, né? A qual que é o objeto da nossa criação. As desigualdades, né? Existem as desigualdades humanas, as sociais, as das riquezas e do sexo. As humanas é a pluralidade das existências, criam oportunidades diferentes para os seres. Nós vamos ver isso aí, né? Vai falar alguma coisa a respeito disso, tá certo? Cada ser usa a sua vontade para o seu desenvolvimento. É a questão do livre-arbítrio. Né? Nós não podemos esquecer que dentro do livre-arbítrio, Deus misericordiosamente bom, Ele deixa nós fazermos aquilo que nós queremos fazer. Mas como Ele é severamente justo, nós colhemos as consequências dos nossos atos. Né? Então, cada ser usa a sua vontade para o seu desenvolvimento. Depois nós temos as desigualdades sociais, são obras do homem. Deus criou tudo igual. Então, essas diferenças sociais que existem, elas são criações nossas, né, seres humanos. E desaparecerão quando o orgulho e a vaidade deixarem de prevalecer. Então, quando nós sermos mais altruístas, né, e mais humildes, aí essas desigualdades vão desaparecer, porque nós vamos começar a pensar no todo. Aí nós vamos observar aquela máxima de Jesus, está lá no Sermão do Monte: se não queres que o homem te faça isso, não faça isso ao homem. Ou seja, não quero de ruim para mim, né, que é a regra áurea, aquilo que eu não quero de ruim para mim, eu não quero de ruim para o próximo. Né? Esse é o ponto, vamos dizer assim, da negatividade. Né? Há coisas negativas que eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. E aquilo que eu quero de bom para mim, eu desejo para o meu próximo, que é o lado positivo da regra áurea. Né? Das riquezas, permitem experiências diferentes para os seres. Evidente que sim. Nós vamos ver, eles vão falar alguma coisa a respeito disso. E há momentos de provas e expiações. E dentro das riquezas ainda provocam queixas, a pobreza e excessos à riqueza. Com relação ao sexo, ambos têm o mesmo direito. Cada sexo tem funções pertinentes às funções a desempenhar. Então, a cada função que eu tenho, cada um vai ter uma função. Então, dentro do lar, especificamente, cada um vai ter lá a sua função. Né? Nós vamos ver isso, os espíritos vão falar isso para nós. E as diferenças entre os sexos devem servir para mutuamente se auxiliarem. Então, nós vamos ver isso. Então, esse é uma visão geral da lei. Aí a gente vai começar agora a falar de abrir mais esse leque aí, para a gente poder ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor aquilo que os espíritos estão falando para nós. Né? Então, a igualdade natural está na 803, que fala o seguinte para mim: todos os homens são iguais perante Deus. Todos nós fomos criados iguais. Não tem diferença nenhuma de questão de raça, de cor, né? de credo, né? de posição social, não existe nenhuma. Todos nós somos iguais perante Deus. Né? E certa feita, comentando alguma coisa a respeito sobre esse aspecto, alguém perguntou: mas por que então que existem as raças diferentes? Né? Existe o ariano, o pele vermelha, os amarelos, que são dos orientais, né? e os afrodescendentes, etc, etc. Né?
Deus acho que faz assim, na minha visão pequena, né? Eu entendo que ele fez isso exatamente para que nós aprendemos a olhar a alma das pessoas, olhar o espírito das pessoas e não só a parte física. Né? É um teste, um convite para que nós aprendamos a olhar as pessoas dentro da sua essência, não dentro da sua aparência. Né? Todos os homens tendem para o mesmo fim, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Ou seja, né, o que está escrito em Gênesis é o seguinte, que Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Então, se nós fomos criados à sua imagem como semelhança, nós recebemos todos os atributos. Então, conforme está lá na Gênesis mesmo, no capítulo 2, versículo 7, que ao nos criar, né, em outras palavras, evidentemente, Deus inspirou nos nossos narinas o sopro da vida. Né? Nesse sopro da vida, né, que nos tornou um ser vivente, nós recebemos, entre outras coisas, algumas coisas principais. Todos os seus atributos que estão latentes, adormecidos, e que nós vamos acordando à medida que nós vamos caminhando nessa estrada comum, todos nós, em busca da nossa perfeição intelecto moral. Nós temos a noção de que existe um ser superior que é Deus, né? Tanto que dentro dos primórdios lá, quando nós ainda estávamos naquela vida de natureza, aquilo que nós ainda não compreendíamos como o trovão, o fogo, nós chegamos a cultuar ali em algum momento como deuses, porque aquilo fugia à nossa capacidade de entendimento, portanto era considerado coisas muito sobrenaturais. Né? E está o germe da evolução. Né? E essa evolução ela vai se apresentando à medida que as nossas necessidades vão se fazendo presentes e vão se modificando. Então, houve um momento em que nós estávamos lá dentro da caverna, né? Aconteceu alguma coisa, ou um predador entrou, ou houve uma enchente, ela alagou e tal, e que fez com que essa necessidade, nós saíssemos lá de dentro da caverna e começasse a construir as nossas casas, as nossas moradias, né? Buscando, inclusive, mais conforto, mais segurança, etc, etc. Né? Então, nós somos criados à sua imagem como semelhança, e, portanto, nós temos que caminhar por nós mesmos para desenvolver e despertar essa herança divina, vamos por assim dizer, que nós recebemos, né? Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, todos nós. A lei é uma só para todo mundo. Evidentemente, algumas pessoas vão entender de forma diferente, mas a lei não muda. Nos transcorrer, a lei que tinha lá no mundo primitivo, naquele momento que nós estávamos lá, é a mesma lei que temos hoje aqui no planeta de provas e expiações, e é a mesma que teremos quando nós estivermos lá no mundo angelical, que são chamados os espíritos sobre-humanos. Nós vamos chegar lá. Vai levar alguns anos ainda, mas nós vamos chegar lá. Então, de formas que a lei ela não muda, o que muda é a nossa interpretação da lei, a nossa forma de interpretar a lei, porque à medida que nós vamos nos intelectualizando, adquirindo mais conhecimento, isso permite que nós possamos fazer o raciocínio melhor sobre as leis, né? E todos nascemos igualmente fracos e sujeitos às mesmas dores, né? Que são as nossas vicissitudes. E o que são as vicissitudes? São aquelas mudanças, aquelas modificações que passamos pela nossa vida. Há momentos que nós vamos ter um período de tranquilidade, mas há momentos que vamos ter períodos tumultuosos. Né? Então, todos nós nascemos igualmente fracos, sujeitos às mesmas dores, né? As mesmas dificuldades, né? Que fazem parte do nosso crescimento, da nossa perfeição. Né? A igualdade natural está aí, ó. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Né? Então, nós somos todos iguais. Por isso que nós vamos ter que aprender a olhar as pessoas, não pela sua aparência, mas pela sua essência, o que ela traz dentro dela, dentro dos seus atributos, das suas qualidades. Né? É isso que nós temos que aprender a ver nas pessoas. Né? Infelizmente, nós ainda temos algumas dificuldades com relação a esse aspecto. Né? A desigualdade das aptidões está nas questões 804 e 805. Os espíritos falam para nós assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Questões 7, 9 e 115 de O Livro dos Espíritos. Na 7, 9 está escrito o seguinte: pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material.
poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente como os corpos inertes são do elemento material. Né? Pergunta Kardec. A resposta é, evidentemente, os espíritos são a individualidade do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo porque essa formação se operou é que são desconhecidos. Né? Então, nós temos o princípio material e o princípio inteligente. Do princípio material, através de um processo que na química é chamado de transubstanciação, vemos tudo que é matéria, o nosso corpo, as árvores, as nossas casas, as madeiras, etc, etc. Né? Do princípio inteligente é que quando Deus individualiza o princípio inteligente, ele cria o espírito. Né? Então, Deus cria os espíritos ignorantes, e nós vamos ser criados. Na 115 ele fala assim, dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, pergunta Kardec, ao que os espíritos respondem, Deus criou todos os espíritos ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão a fim de esclarecê-lo, de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximar-se de si. Ou seja, nós só vamos nos aproximar de Deus à medida que nós vamos conhecendo a verdade. E à medida que nós vamos conhecendo a verdade, como diz Jesus, conhecereis a verdade, ela vos libertará, é porque vai nos libertar das influências material. Aí nós vamos começar, quanto mais desmaterializado nós tivermos, mais nós vamos pensar na vida espiritual. Aí nós estamos cada vez mais nos aproximando de Deus. Né? E ele criou os tipos ignorantes, porque se ele já nos criasse perfeitos, nós seríamos robôs. Não teríamos valor nenhum, vamos por assim dizer. Né? Nós seríamos robôs. Né? Vivendo há mais ou menos tempo, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Né? Dependendo não só do período em que a gente vive, mas o viver que eles estão querendo dizer também não é só o período, mas é saber aproveitar as experiências vividas. Né? Então, você pode viver 80 anos, mas você aproveita aí 20 anos de experiências. Né? Você pode viver 20, aproveita os 20 anos. Então, vivendo há mais ou menos tempo, tem feito maior ou menor soma de aquisições, porque quanto mais você aproveita, tira melhor as lições, principalmente das dificuldades pelas quais nós passamos, nós estamos crescendo, né? Nós estamos caminhando, né? Porque as dificuldades, como nós estamos no mundo de provas e expiações, muitas vezes a dificuldade não é só uma expiação, mas pode ser chamada uma aprovação. Né? O professor vai lá na lousa, dá a matéria, depois ele quer saber se o aluno aprendeu a matéria, como é que ele faz? Ele dá uma prova, um teste, assim é Deus conosco. Então, diante de alguns problemas que muitas vezes a gente pensa que são dificuldades, não são dificuldades, são testes. Né? Nós temos que provar para o Pai, né, que nós aprendemos. Por isso que Emmanuel fala que as dificuldades são mestres que nos trazem lições que, quando devidamente aprendida, essa dificuldade desaparece. Né, porque ela já cumpriu o seu papel para o qual ela veio estar conosco. Né? A diferença está na diversidade dos graus da experiência alcançada e na vontade com que obra o livre-arbítrio. Isso é um fato. Né? Nem todas as pessoas, que nós falamos no item anterior, né, tiram o máximo de proveito das experiências, das lições das experiências vividas. Isso vai dar, vai criar uma diversidade, né? Uma diferença entre a capacidade de desenvolvimento e de entendimento das pessoas. Né? Portanto, aqueles que aproveitam mais as lições, eles vão obrar com muito mais equilíbrio, com muito mais tranquilidade. Há aqueles que ainda não aprenderam as devidas lições, porque isso vai ser a base do nosso livre-arbítrio, que nada mais, nada menos do que nossa capacidade de auto-arbitrar. Nós escolhemos os caminhos que nós queremos seguir. Então, essa diferença está na diversidade dos graus de experiência alcançada, porque nem todos conseguem tirar o máximo proveito das experiências vividas enquanto encarnado. Né? E daí vai criar essa diferença de um espírito para o outro. Né? E passando de um mundo superior para outro, inferior, conserva suas faculdades adquiridas. Né? Passando de um mundo superior para um outro inferior, conserva suas faculdades adquiridas. Então, o que quer dizer isso? Vamos pegar, por exemplo, os capelinos. Né? Os capelinos, quando
do seu exílio, eles estavam mais ou menos no período que nós estamos agora. Eles estavam entrando no mundo de regeneração. E questões de moralidade, etc., eles não fizeram, vamos dizer assim, não conseguiram o passaporte para seguir adiante. Então, eles vieram para o planeta Terra. Quando eles chegaram aqui, nós estávamos ainda vivendo lá dentro das cavernas. Né? Mas toda aquela inteligência e a experiência que eles já tinham adquirido, eles não perderam, eles trouxeram. Portanto, lá naquele livro Lajes de Capela, quando Jesus os recebe no orbe terrestre, ele fala, olha, nós estamos recebendo vocês, né, em outras palavras, porque vocês vão me ajudar a educar e encaminhar os habitantes do planeta. Porque com a experiência que eles traziam, né, eles vinham nos ajudar com as experiências já adquiridas. Então, na questão 118 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, pode os espíritos degenerar? Não, à medida que avançam, compreende que os distancia da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Podem permanecer estacionados, mas nunca retrogradam. Então, se o indivíduo, se ele não ficar parado aqui, não viver, não aproveitar as suas experiências, ele não vai retroagir, moralmente falando. Porque eu já li num livro que o espírito era extremamente rico, depois veio numa encarnação extremamente pobre. Não é nesse aspecto de bens materiais, é questão de moralidade. Aquilo que você adquiriu de moralidade, você não perde. Né? Certo? A desigualdade das aptidões, né? Então está aí. Ó. É necessário até que exista essa dificuldade. Essa desigualdade, vamos dizer assim, porque eu não consigo ainda ter todas as aptidões, então eu vou depender, ou vez por outra, de uma ou outra aptidão. De alguém, por exemplo, o engenheiro aqui, por exemplo, ele vai precisar, muitas vezes, de um policial para ajudá-lo, ou quem vai viajar vai precisar de um piloto para poder fazer o transporte, e assim sucessivamente. Ou aquele que tem uma dificuldade lá, um incêndio, uma coisa, ou qualquer outro um acidente, ele vai precisar de uma pessoa especializada para ele fazer isso. Então, essa desigualdade de experiências são experiências que nós vamos adquirindo. Vamos chegar num momento que vamos chegar no ápice e nós temos todas as experiências adquiridas. Né? Mas isso nós temos que passar pela feira das reencarnações. Né? Então, assim, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles. À medida que nós vamos caminhando, nós vamos aperfeiçoando um lado. Uma hora nós temos que estar no lado da justiça, outro lado no lado das artes, outro lado no lado da medicina, né, da ciência, etc. E por aí afora vai. E a gente vai, como se fosse uma espiral, subindo, crescendo, né, na nossa evolução intelecto e moral. As desigualdades sociais, que estão nas questões 806 e 807, fala para nós o seguinte: desaparecerão quando o orgulho e a vaidade deixarem de predominar. Fato. Né? E é fácil de se entender isso. Porque o indivíduo, muitas vezes, por exemplo, vamos citar um exemplo disso. A pessoa, por exemplo, descobre aí um remédio para a cura de uma determinada doença. E muitas vezes ele não passa isso para ninguém. Por causa da questão do orgulho e daquela vaidade. Você vai lá na casa do fulano que ele te dá o remédio, você vai manipular o remédio e vai passar para a pessoa. Né? Então, isso, a partir do momento, por exemplo, Albert Sabin, né, quando ele descobriu lá a eficácia da vacina da paralisia infantil, né, ele realmente não tirou patente, não. Ele deixou todo mundo usar, porque ele falou, quando todo mundo usar, vai ficar barato, né, e vai chegar ao alcance fácil de todas as pessoas. Isso é totalmente a abnegação, né? Você está isento de qualquer outro sentimento que não seja buscar o bem das pessoas, né? Restará apenas a desigualdade do merecimento. Essa desigualdade do merecimento é porque Deus, na sua justiça, ele não vê, por exemplo, não é o ato em si, ele vê o fato, porque ele olha o contexto. Né? Se nós que somos imperfeitos, as nossas leis têm, há momentos que fala sobre
atenuante ou agravante, que dirá na justiça divina, né? Dia virá que deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Aquelas pessoas que a sociedade, a alta sociedade, era chamado sangues azuis. Isso não vai existir mais, isso, né? Só o espírito é mais ou menos puro e isso não depende da posição social. Isso depende da sua condição moral, né? Ai daqueles que abusam de superioridade de suas posições para em proveito próprio oprimir os fracos. E é verdade. A pessoa que tem um certo domínio, e ela, né, vai trabalhar na sua empresa, ele não tem outro lugar para trabalhar, ele só vai. Então, você aproveita que ele só tem onde trabalhar, você não dá todos os direitos, por exemplo, que ele merece. Você está oprimindo o indivíduo, né, por questão de sua superioridade. A lei de desigualdades sociais é mais ou menos assim, né? Em alguns países, essa é a escola, né? Em outros países é assim. Portanto, a desigualdade das condições sociais é a obra do homem, não de Deus. Muitas vezes você vai olhar que o indivíduo que está no comando aqui desse país está extremamente rico e de uma fortuna incalculável, porque ele desvia as verbas que seria para a educação, por exemplo, fazer a fortuna dele em detrimento da população da qual ele é responsável por ela, né? Por aí afora vai, né? A desigualdade das riquezas está na 808 a 813 e fala o seguinte: algumas desigualdades são originárias das diversidades das faculdades. Fato, porque tem pessoas, por exemplo, a gente aprende em administração que fala o seguinte: se você pegar todas as riquezas do planeta e dividir igualmente para todas as partes, iguais para todos os habitantes, depois de um determinado tempo vai ter alguns que estão mais pobres, outros que estão mais ricos. Por quê? Porque existe a diversidade da aptidão do indivíduo falar, conduzir isso, né? E outro aspecto é que nós vivemos ainda dentro de uma lei que é extremamente severa, que é a lei de oferta e procura, né? Então, por exemplo, você vai fabricar uma calça jeans. A calça jeans, você vai comprar uma calça vamos supor, uma calça por ano. Então, a primeira calça que você vai vender, você que fabrica arroz, o cara vai fazer praticamente no mesmo preço, né? Mas o arroz, vamos supor, a necessidade dele é diária. Então, o indivíduo vai chegar perto de você e falar assim: bom, eu tenho uma calça que eu quero trocar de arroz. A primeira vez que você faz, você vai fazer um por um. Na segunda, ele vai falar: não, minha calça não vai durar muito tempo. Eu faço o saco de arroz através de você vai me dar 5 calças. Aí que está a grande dificuldade em fazer com que todas as desigualdades ainda sejam perfeitas, né? Porque ainda tem esse tipo de coisa, né? Tá? Já outras da velhacaria e do roubo, verdade, né? Porque tem gente que tem uma velhacaria, aquela coisa de passar os outros para trás, tem uma facilidade de enganar as pessoas, né? E outros, muitas vezes, através do roubo, né? E a riqueza herdada nem sempre é pura. Exatamente por isso, porque quando você faz dentro do princípio da legalidade, né, sem prejudicar ninguém, ela é pura. Mas quando você monta uma riqueza em cima da velhacaria do roubo, passando as pessoas para trás, aí realmente é difícil, né? Aproveitando, inclusive, das dificuldades alheias. Na época que eu trabalhava, eu fui muito a leilão representando o banco, e eu conheci um indivíduo aqui em Betim, em que ele ia nos leilões, na segunda instância, só para arrecadar bens, né? E ele estava montando uma riqueza em cima da desgraça das pessoas, porque no segundo leilão, né, a gente sabe que vai no melhor preço, desde que o banco pegue a parte dele, se não sobrar nada para o dono da terra, não tem problema, isso é problema dele lá, né? E as pessoas, então, ou seja, esse tipo de herança, ela não é uma herança pura, né? Agora, os herdeiros não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito, sobretudo se o ignoram. Ora, se o pai dele fazia isso e passou para ele, mas ele não sabe, então ela não é tão impura, né? Agora, se ele sabe, né, ele não é ignorante, ele não ignora esse fato, ele tem conhecimento, portanto, ela já realmente ela não é pura, né? Muitas vezes a riqueza só vem inteira às suas mãos para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça.
Acontece. Muitas vezes, numa encarnação passada, você prejudicou muitas pessoas que estavam sob a sua tutela, né, que trabalhavam, por exemplo, na sua fazenda, etc, etc, e você passou essa pessoa para trás, as pequenas propriedades que eles tinham, você acabou enganando as pessoas, né, como nós vimos lá atrás, a velacaria, ou você roubar as pessoas, tem aquele dom de enganar as pessoas, né? Na outra, você vem com a riqueza para poder exatamente reparar isso, né? Através de doações ou de caridades, etc, etc. Legalmente, podemos dispor de nossos bens, entretanto, somos responsáveis, depois da morte, pelas decisões tomadas. O indivíduo casa lá, ele discute com a mulher lá e fica bravo, fica coisa, vai lá e tira a herança, passa a parte que era, faz um rolo lá qualquer que ela passa a ter uma parte menor, alguma coisa nesse sentido. E ela vai passar depois grandes dificuldades, né? Ele vai ser responsável por isso mesmo depois da morte, né? Ou se ele doar para fazer uma coisa não muito saudável, né? Ele vai, as consequências que vão vir daquele ato, ainda que sejam feitas por outras pessoas, mas ele vai ser responsável, vai ter uma corresponsabilidade por esses acontecimentos, né? Nunca existiu e nunca existirá a igualdade absoluta das riquezas, porquanto isso se opõe à diversidade das faculdades e dos caracteres, né? Eu já expliquei isso, né? Porque tem gente que tem uma facilidade muito maior para lidar e aplicar e multiplicar bens do que outras pessoas, né? Tem uma visão muito mais racional, muito mais pé no chão, vamos por assim dizer. E os próprios característicos do momento que nós estamos vivendo, que é a lei de oferta e procura, né? Então, isso realmente influi, e essa igualdade absoluta, por enquanto, ela não, isso é uma utopia, ela realmente não acontecerá, né? Só muito lá na frente, lá nos mundos celestiais, né? Que vai conseguir isso, né? A desigualdade das riquezas é mais ou menos isso aí, ó. Tem gente que tem um luxo. Isso aqui não é conforto, né? Muitas vezes luxo. E tem gente, como diz, se não me falha a memória, eu não sei qual o espírito que fala para nós, acho que é Santo Agostinho que fala isso. O que sobra para nós é o que falta para alguém, né? Aquele excesso que você tem. Porque Jesus, ele, em momento algum, ele vai condenar o conforto. Ele condena o luxo. Porque o conforto nós temos que procurar mesmo, que nos dá segurança, nos mantém para a nossa conservação e etc, etc. Agora, o luxo é o excesso, né? Aí é complicado. E muitas vezes o que está sobrando para um está faltando para outros, né? E não precisa ir falar assim, lá na África. Não, não é na África, não. Você vai, por exemplo, dependendo do bairro vizinho, você vai ver que tem pessoas que passam de grandes dificuldades. Está aqui do nosso lado, né? E muitas vezes a gente não percebe, né? A igualdade absoluta das riquezas não é o remédio para os males da sociedade, que a curto prazo seria desfeita pela força das coisas. O egoísmo é a chaga social. Esse que é o grande problema, né? O egoísmo. O egoísmo que faz com que o indivíduo é extremamente individualista, ele só pensa nele, né? E ele só pensando nele, jamais vai ter, né? E normalmente essas pessoas assim são pessoas que já nascem em berço de ouro, vamos dizer, por assim dizer, né? Você vai ali nesse restaurante popular, muitas vezes você vai ver lá eles dividindo o dinheiro que eles arrecadaram para que as pessoas possam almoçar. Por que ele faz isso, né? Porque ele sabe e ele sente a necessidade, ele sabe o que é passar fome, né? Então a pessoa que está numa situação dessa, muitas vezes ela não sabe o que é passar isso aqui, porque ela nunca viveu isso, né? Então isso é um egoísmo muito grande, não tem aquele processo, aquele sentimento de empatia, quando nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas, né? Desigualdade das riquezas, o bem-estar, né, ele é relativo. Porque há pessoas que vivem no mundo mais rico, rodeado de ouro, e não está bem contigo mesmo, não está satisfeito, não está feliz, né? E todos poderiam dele gozar se o entendesse convenientemente. Então,
Então, se nós pensarmos que o nosso bem-estar ele não está nas coisas materiais, mas muito mais no nosso estado mental, por isso é que Santo Agostinho fala lá na questão 919, quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro à noite, nós devemos fazer a reflexão do nosso dia e ver quem que eu prejudiquei, quem que eu ajudei, a quem que amanhã eu devo pedir perdão. Né? Esse é que é o bem-estar. Né? E isso vai nos levar à lei de igualdade. Né? E Kardec, quando ele fala no Evangelho segundo o Espírito sobre esse aspecto da caridade, ele fala que a caridade, em outras palavras evidentes, né? Ele fala assim, a caridade, ela personifica a lei de igualdade. Vamos raciocinar um pouquinho sobre o que é isso que ele fala, né? Se você sai do restaurante, acabou de almoçar, né? O indivíduo vem e fala assim, moço, eu não quero dinheiro, eu quero um prato de comida. Aí você não vai convidá-lo para entrar no restaurante, porque o proprietário, com certeza, não vai deixar que ele entre. Né? Então, você vai lá, faz uma marmitinha para ele, uma quentinha e traz. Né? Então, o que você fez com essa caridade? Você personificou a lei de igualdade. Como assim? Você está saciado na sua fome, ele também está. Então, nós estamos iguais. Ainda que seja nesse aspecto, mas nós personificamos a lei de igualdade. E isso, muitas vezes, são aquelas pessoas que são altruístas e que têm esse processo de empatia. Né? Porque o egoísta ele não vai pensar nisso. Né? O bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraze e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Então, o prazer, por exemplo, a verdadeira alegria, é você ver que o seu próximo está alegre, que ele está feliz. Porque se ele está feliz, é porque nós estamos iguais. E está tendo a mesma coisa que eu tenho. Né? E ante as aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. É verdade. Né? Se o indivíduo que de uma determinada área, muitas vezes ele faz aquilo que apraz para ele e para aquelas pessoas que o cercam, mas ele não faz para a comunidade. Né? Não faz para a comunidade. Vou dar um exemplo disso. As nossas ruas aqui em Belo Horizonte, para quem mora aqui sabe disso, elas são extremamente maltratadas. Né? Cheio de capim nascendo na beira do coisa, cheio de buraco, cheio de coisa. O indivíduo não faz isso e não trata e não varre o passeio porque ele acha que isso é obrigação da prefeitura. Então, se você aproveita, você sabe varrer, você tem aptidão para isso, então, por exemplo, o advogado tem aptidão para defender as pessoas, aquelas pessoas carentes ele defende gratuitamente. Né? Mas o egoísmo e a ganância não deixam. Né? O médico poderia fazer esse atendimento gratuito, etc, etc. Né? As provas da riqueza e da miséria, 814 a 816, falam o seguinte: Deus concedeu a uns a riqueza, o poder, e a outros a miséria, para experimentá-los de modos diferentes. O indivíduo, muitas vezes, que foi extremamente rico e que prodigalizou a sua riqueza, que ele não só vivia curtindo a vida, vamos assim dizer, nunca se pensou no próximo, depois ele vai vir na extrema pobreza para ele entender o que é ser ter recursos e não ajudar o próximo. E ao contrário, muitas vezes aquele indivíduo que vem na extrema pobreza, na outra ele já vem com um certo poder aquisitivo para poder ajudar o próximo. Né? Então, nessa hora que nós somos testados. Né? E na pobreza, você é testado na sua resignação aos desígnios do Pai. E na pobreza, na riqueza, você vai aprender a viver na abundância. Né? Sem desperdiçar, sem prodigalizar, e pensando nas pessoas que estão no seu entorno, na sua volta. Né? Ambas, riqueza e miséria, são provações difíceis. Muito difíceis. Né? O rico dispõe de mais meio de fazer o bem, de outra forma está sujeito a maiores tentações. Muitas vezes o indivíduo, né, tem gente, vamos dar um exemplo hipotético, a pessoa que frequenta o centro, né, está lá toda semana, todo dia da atendimento fraterno, está lá, está ajudando, não sei ver. Aí ele vai, acerta na Mega Sena, ele para com isso, ele vai querer só viver o resto viajando. Né? Então, ele vai muitas vezes, ele está sujeito às tentações. Em vez de ele falar, não, agora é que eu posso ajudar mais presentemente, não só com a minha mão de obra, mas também com os bens materiais.
Mas ele não pensa assim, ele vai pensar em gozar a vida, né? Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Fato. Tem pessoas que têm 2 pés, têm 200 pares de sapato. Por quê? Porque ele nunca acha que ele possui o suficiente, né? E ele pensa só nele unicamente. A lei de as provas da riqueza e da miséria está aí, ó. Está aí, ó. Um lado é extremamente, o outro é extremamente suntuoso, né? Então a miséria provoca queixas contra a providência, a riqueza incita a todos os excessos. Porque muitas vezes o indivíduo está na pobreza e ele começa a queixar contra a providência divina mesmo. Por que Deus está assim comigo? Cadê esse Deus que não olha para o meu lado e olha para o lado de cá, o indivíduo está lá na sacada, lá num ambiente extremamente luxuoso, né? E nesse aqui ele não vai olhar para cá, ele vai olhar para o próprio umbigo. Ele vai puxar cada vez mais excesso, né? Os excessos da boa vivência, do conforto, não, do luxo, né? Da luxuosidade, por aí afora vai, né? O homem, a igualdade de direitos do homem e da mulher, então 817 até 822. O homem e a mulher perante Deus têm os mesmos direitos. Mesmos direitos. Né? Mesmos direitos. Né? Infelizmente, não é isso que acontece ainda conosco, né? Nós ainda temos alguns direitos de os homens como se os homens fossem seres superiores, né? E não são. Então, por exemplo, você vai 2 engenheiros, um sexo feminino, um sexo masculino, o sexo masculino vai ter um salário maior. Isso não acontece até hoje. Isso acontece até hoje. A inferioridade moral da mulher em certos países é decorrente do predomínio injusto e cruel do homem sobre ela. Então, nós vemos lá, naqueles países lá do Oriente, como é que a coisa é terrível, né? Como é que eles são injustos e são extremamente cruéis com o sexo feminino, né? Que são considerados seres inferiores, né? Deus dá força para proteger os fracos e não para os escravizarem. Então, quando você é uma pessoa forte, ainda que seja economicamente falando, é porque você tem essa força para proteger as pessoas que necessitam, são os fracos, e não para você subjugá-lo cada vez mais, né? E as funções que a natureza destina à mulher têm mais importância porque ela fornece as primeiras noções da vida. E é a mãe que está mais perto do filho, portanto, é a mãe que dá as primeiras noções de civilidade, as primeiras noções de conhecimentos gerais, né? As cores, o que é liso, o que é áspero, o que é certo, o que é errado, o que é reto, o que é curvo, e por aí fora vai esses conhecimentos todos, mas também dá as primeiras noções de religiosidade. Pelo menos é assim que se espera. Né? Como fala lá o Neil Lúcio, lá no Jesus no Lar, ele fala que o lar é o primeiro templo, a primeira escola das almas, porque é ali... Né? E no capítulo 2 ele vai falar, é ali que você forma personalidade para a convivência na sociedade. Né? Então é de fundamental importância isso. Né? E, portanto, hoje está existindo uma inversão disso aí. Né? Então está lá, ela anseia pela igualdade, pela justiça e pela oportunidade. Ela acaba se masculinizando. E é isso que está acontecendo hoje. Né? E, na realidade, para ser perfeitamente justo, uma legislação deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher, e não das funções. É dos direitos. O direito que o ser masculino tem é o mesmo que o ser feminino tem. Todos nós somos iguais perante Deus, muito embora cada um tenha lá suas funções, na consagração e da continuidade da vida, mas isso não quer dizer que seja um superior ou outro inferior, não. Né? Tá certo? Então, Laura, no nosso lar, no capítulo 20, André Luiz vai falar o seguinte para o André Luiz: a mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Mas hoje houve uma mudança nisso, hoje está se requisitando que a mulher também trabalhe fora. Né? Mas não nessa competição que nós estamos vendo hoje, que as mulheres estão se masculinizando, elas estão né? E muitos também,
Não vamos entrar muito nesse aspecto, é um aspecto muito delicado, né? Mas elas estão se masculinizando e perdendo aquela feminilidade, né? Então, por causa dessa guerra, dessa necessidade que inclusive até imposta pela sociedade, de certa forma. O homem deve aprender a carregar para o ambiente doméstico a riqueza das suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar com os labores ásperos do homem. Então, é um se ajudando, essa vivência, né, que as pessoas, que eles têm que ter, cada um dentro, cumprindo aquilo que compete fazer, mas sempre um ajudando o outro naquilo que o outro tem que fazer, né? Portanto, dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. O homem está fora de casa para fazer atividade, né? E a mulher tem aquela inspiração. Por isso que as mulheres têm um sexto sentido muitíssimo apurado, principalmente para os filhos, né? O jeito que o filho chega da escola em casa, ela percebe que aconteceu alguma coisa. E quando ela presta muita atenção, ela consegue detectar se o filho está caindo no caminho das drogas, porque o comportamento começa a alterar, e ela observa isso, né? Então, é de fundamental importância essa vivência, né? Uma não viverá sem a outra. Claro que não, né? Porque a gente precisa da mulher que nos inspira, que nos traz essa parte espiritual, essa intuição, né? Essa ligação muito forte que ela tem. E da outra forma, a mulher também precisa do amparo do homem, e o casal se faz perfeito, né? Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? É exatamente isso que acontece entre ela recebe as inspirações divinas e passa para a convivência com o homem. E o homem recebe aquelas coisas materiais e participa, né, com a mulher, né? Então, ela está querendo dizer o seguinte, que a mulher é envolvida nas inspirações criadoras da vida. Então, ela está muito ligada na parte, no plano espiritual, vamos por assim dizer. E o homem, ele está nos sentimentos em marcha no campo do progresso comum. Nós estamos na luta diária mesmo, né? Fazendo aquilo que nos diz lá. E na questão 132 do Livro dos Espíritos, que a nós espíritas, né, não importa espírito, não importa o sexo, cada um tem uma sua missão na criação divina, né? Então a mulher vai trazer essa inspiração, né, através que ela tem do sexto sentido muito forte, o homem no progresso da marcha comum. Então vai haver uma união e o lar vai crescer dentro dessa diagonal, né, com a inspiração e com a base do homem, né? A igualdade perante o túmulo, 823 e 824, fala para nós o seguinte: perpetuar a memória por meio de momentos fúnebres é o último ato de orgulho de um homem. Eu não sei, aqui em Belo Horizonte eu realmente não conheço, eu não sei, eu nunca fui aqui em cemitério assim, desse mais antigo. A gente vem, né, poucas vezes que eu fui a algum féretro aqui, algum velório, foi nesses mais modernos. Então não existe aqueles túmulos suntuosos que existiam antigamente, né? Mas lá na minha cidade tem uns túmulos lá que parece mais um castelo do que um túmulo. É o orgulho daquela pessoa que está ali, daquela família, porque ali vai enterrando a família, à medida que vai morrendo, vai enterrando naqueles túmulos que parece verdadeiro castelo. É um orgulho, uma coisa, né, inexplicável, né? Então, a perpetuar a memória por meio dos momentos fúnebres é o último ato do orgulho do homem. Ele quer deixar perpetuado aquilo ali, né? Mas a gente se esquece que com o tempo aquilo vai caindo, vai ruindo, né? A suntuosidade dos monumentos fúnebres feitas pelos parentes pode ser a ostentação de riqueza. Aquele palácio, aquela coisa, ostentação de riqueza. Nossa, que família tem muitos recursos, etc, etc, né? Há pessoas, por exemplo, que em vida mesmo, né? Vamos falar em vida. Tem gente que tem um carro, por exemplo, mais simples, né? Vamos pegar 2 carros aí. Você tem um Onix, que tem todas as tecnologias que tem hoje, né? E te leva a qualquer lugar que você precisar.
com o mesmo conforto, com tudo, né? Sei lá, aquela multimídia, aquela coisa que funciona nos carros hoje. Mas o indivíduo compra um carro daquele, daqui a uns tempos ele está querendo um carro importado e que vai ter os mesmos recursos e que vai te levar igualmente o ônibus que leva em qualquer lugar. Mas só que tem uma diferença nisso aí. Né? Se você chegar a determinado lugar com um carro mais simples, você não chama tanta atenção como se você chegar num carro importado. É essa suntuosidade que o indivíduo tem em vida que depois ele leva para o túmulo. Como se isso fosse importante. É como diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte, que tudo aquilo que nós recebemos quando aqui chegamos e deixamos quando daqui partimos, nós não somos proprietários, nós somos usufrutuários. E tem gente que passa a vida brigando por aquilo por aquilo que vai deixar, aquilo que não trouxe e por aquilo que não vai levar. E às vezes até morte entre familiares. Né? Exatamente por causa dessa briga de herança, né? Essa empáfia, vamos por assim dizer, de se mostrar superior, acha que ser superior é isso, né? É a ostentação de riqueza. Então, a pompa dos funerais, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justa e bom exemplo. Né? Você faz um funeral, tem toda aquela coisa, né? Que chama atenção, que tem um desfile, sei lá, alguma coisa, quando a gente vê, por exemplo, de algumas pessoas, por exemplo, uma pessoa de nobilidade pública que desencarnou, por exemplo, então você prestar homenagem a ela, em reconhecimento a tudo que ela fez, isso aí realmente é justo. Né? Agora, esse tipo de coisa aí que eu estou falando, há pessoas que constroem uns túmulos assim, ostentação, coisa, né? Em vão tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo o destruirá, como lhe consumirá o corpo. Menos perecível que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. Aí é que está a perpetuidade das pessoas, é exatamente isso. É aquilo que ela fez em bem comum. Né? Muitas vezes não chega a ser um bem de reconhecimento mundial, por exemplo, como Albert Sabin, igual eu citei anteriormente, que descobriu lá da paralisia infantil, né? Paralisia infantil, né? E que notoriedade mundial. Mas tem pessoas que fazem um trabalho, né? Por exemplo, dentro do Brasil, por exemplo, igual Chico Xavier, que está aí até hoje, ninguém esquece, ninguém vai esquecer tão cedo. O trabalho de caridade e de humildade que esse espírito trouxe para nós e deixou aqui como lição. Né? Ou seja, o que vai ser lembrado é menos perecível que o seu túmulo, será a lembrança de suas ações boas, mas também as ações más. Então nós temos que primar fazer as ações boas. Né? E, finalmente, nós temos aí a reflexão final. Que perante o túmulo nós somos todos iguais. O que vai nos diferenciar são as nossas ações e o nosso conhecimento. Né? Porque nós sabemos que a moralidade ela é decorrente da intelectualidade. Entretanto, a intelectualidade vem primeiro, porque primeiro eu preciso conhecer para depois eu aplicar. Então, eu tenho intelectualidade e depois, quando eu começo a aplicar esse conhecimento que eu tenho, eu vou crescendo dentro da moralidade. Evidentemente que a moralidade é quando nós observamos uma ética. Né? E a nossa ética são o Evangelho de Jesus. Então, e as leis de Deus. Então, quando nós estamos observando essas leis, nós estamos estudando, estamos entendendo, internalizando e vivenciando essas leis, ou seja, nós estamos observando a ética divina, que são os princípios e valores. Então, nós estamos nos elevando moralmente. E isso é que é importante. Né? Porque questões de aparência, todos nós seríamos iguais. O que vai nos diferenciar e que vai realmente valer na nossa prestação de contas, né, é chegar lá e falar assim, meu filho, o que você fez? Foi o que aconteceu com o irmão Jacó, né, que é o filho, né, como é que é o nome dele lá? Eu esqueci o nome dele agora. Né,
Chegou lá e falou, não, eu fiz lá o parque gráfico da FEB, foi eu que dei, fiz a primeira gravação de discos, né, que acho que parece que é o Odeon, que ele trouxe para o Brasil, etc. Não, meu filho, eu quero saber quais são as ações. Aí ele falou, nossa, eu tenho que voltar lá e explicar para aquele pessoal que está lá embaixo que está todo mundo enganado. E aí ele escreve o livro, então eu voltei. É Frederico Figner, né? E, e é isso realmente o que importa. E quando nós chegarmos lá, a porta é estreita, é porque nós vamos levar tão somente o conhecimento e as nossas obras. A gordura que nós temos que perder é exatamente o orgulho, a vaidade, né? Essas coisas que são perniciosas ao nosso crescimento, à nossa caminhada. Tá certo? Nós vamos voltar, então, a nossa palavra lá para... Deixa eu encerrar isso aqui. Né? Para a Adriana, viu, Adriana? Me agradecer Nós pela agradecemos, oportunidade. Desculpe se eu fui um pouco rápido, né? Mas é porque realmente é muita coisa para se falar em pouco tempo. Não, não, foi ótimo. A gente está sempre aprendendo, né? E como que cada vez que a gente escuta sobre o mesmo tema, fica uma questão que a gente não tinha observado, né? Com certeza. Que a gente tenha sabedoria mesmo de aprender, de desenvolver o intelecto, a moral, né? Para a gente caminhar. A gente está aqui para isso, né, Marcos? Exatamente. Aprendendo que se aprende. É verdade que no decorrer da nossa caminhada, a gente leva lá uns tombos, né? Uns escorregões, né? Então, nós temos que observar duas coisas, que na grande maioria, nos tombos que nós levamos, nós caímos sempre para frente. Dificilmente caímos para trás. Então, até cair, nós estamos evoluindo. Né? Verdade. E a glória da nossa vida não é a gente não cair, porque isso é praticamente impossível no estado evolutivo que nós estamos. A glória nossa está ter forças para sempre levantar e voltar a caminhar todas as vezes que nós caímos. Isso aqui é importante, né? Verdade, porque a gente está aqui para aprender e muitas vezes o aprendizado vem através das quedas, né? Com certeza, vem sempre, as quedas sempre trazem algumas lições para nós, né? Não é? Que a gente saiba até cair, então, né, Marcos? Com certeza. E saber levantar, principalmente, né? Isso, né? Recomeçar, né? Recomeçar. Quantas pessoas nesse momento estão desesperadas, pensando como fazer, como seguir em frente? Fácil não é, né? Mas cada um buscando a inspiração divina vai conseguir resolver seu problema, sua dificuldade. Né? Porque estamos num planeta onde ainda há muita dor, né? A gente ainda tem muito que aprender, muito que evoluir, e esses momentos que a gente passa aqui toda quarta-feira nos ajudam, né? Vai abrindo nossa mente, nosso coração. Às vezes, atitudes que a gente tomava, a gente já pensa antes, não toma. Se toma, já é mais ameno, né? Já vai pensando melhor. Com certeza. Porque isso faz parte da nossa educação, né? Espiritual. Então, mais uma vez, Marcos, muito obrigada por compartilhar conosco, né, seu estudo, sua experiência, que a gente sabe que você estuda muito, se dedica muito e compartilha isso conosco. Isso é muito bacana, quando você colocou o exemplo aí, né, das pessoas descobrirem as coisas, né, e às vezes não compartilhar, e você tem essa bondade, para mim é uma coisa linda de você se deixa. Eu creio que você está todos os dias fazendo uma palestra para uma casa, para um lugar, um estudo, prepara. Se não está ao vivo, está preparando, está organizando. Isso é muito lindo, né? Compartilhar conosco. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, inclusive, as palavras que eu julgo não merecer, né? Porque a gente não está fazendo um pouquinho que nós precisamos fazer, né? Mas, entretanto, eu recebo as palavras como um incentivo, mostrando que a gente está no caminho certo, e é isso que nós temos realmente que fazer, né? É caminhar. Como dizia Paulo, ainda que com os pés jogados, importa levantar e caminhar. Verdade. Vamos em frente. Vamos. Então, gente, obrigado. Eu vou fazer... mais uma vez, obrigada, né? Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar a noite, né? Vamos agradecer ao Pai tudo aquilo que nesse momento, em uma hora, podemos aprender.
Que a espiritualidade possa nos iluminar, nos intuir, para que possamos tomar as melhores decisões de nossas vidas, para que possamos exercer o amor que Jesus tanto nos ensinou e nos ensina a cada amanhecer como uma nova oportunidade de vida, com às vezes dificuldades, mas como aqui já foi dito, muitas vezes a queda, a dificuldade, a dor nos educa e nos fortalece. Que tenhamos essa sabedoria de enxergar e de transformar tudo isso em aprendizado e que possamos evoluir, crescer e nos fortalecer. Que cada lar aqui seja abençoado e que tenhamos uma semana de paz e tranquilidade. Que possamos nos encontrar novamente na próxima quarta-feira. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Uma semana de paz e luz. Amém. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.